Graças a Deus, quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Ribeiro. Amados irmãos, quero deixar aqui um vídeo com algumas orientações. Quero ler junto com a igreja o Provérbios de número 6, irmãos. Quero ler com a igreja Provérbios 6. Diz assim, Provérbios 6, né? E versículo de número 16. Quero deixar aqui este provérbio, portanto, para a igreja. Que diz assim este provérbio: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá? Primeira coisa que Deus odeia: olhar altivo. Deus odeia, irmãos, o olhar altivo. O que é o olhar altivo? Na verdade, a Bíblia diz, irmãos, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Os olhos praticamente falam o que uma pessoa é, o que a pessoa não é. Então, olhar altivo, irmão, simboliza orgulho, simboliza arrogância, simboliza soberba. É o olhar altivo que descreve, irmãos, né, uma pessoa que se sente superior a outras pessoas, que despreza, irmãos, né, não valoriza o próximo. Essas pessoas, amados irmãos, né, são pessoas de olhar altivo. E Deus, irmãos, né, odeia esse tipo de pessoa, né? Essas pessoas, irmãos queridos, na verdade não tem nada de humildade no seu coração. A segunda coisa que Deus odeia, né, é a língua mentirosa. Amados irmãos, Deus, ele odeia a mentira. O próprio Jesus diz: e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Né? Então Deus, irmãos, ele não está com a mentira. Deus, ele não gosta da mentira. Deus, irmãos queridos, ele odeia a mentira. E a mentira sempre traz, irmãos, consequências terríveis para as nossas vidas. Terríveis, né? Terceira coisa, irmãos, que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente. E cuidado, amados irmãos, porque essas mãos podem ser as minhas mãos, podem ser as tuas mãos. Porque, irmãos, quando nós matamos alguém na fé, e essa pessoa porventura desviar, e por ter se desviado não conseguir voltar mais para Jesus, Deus, irmãos, vai cobrar de nós o sangue dessa pessoa. Então, amados irmãos, nós temos problemas na vida, temos problemas na igreja, e vemos, irmãos, que o pecado, ele aumentou. A tecnologia, irmãos, ajuda as pessoas a pecarem. O pecado, irmãos, ele está atingindo muita gente. Mas, irmãos queridos, nós temos que entender algo. Que enquanto uma pessoa está de pé na igreja, ainda há uma esperança. A mesma coisa uma pessoa no hospital. Enquanto, irmãos queridos, ela está respirando, por mais que ela esteja respirando por aparelhos, ainda existe uma esperança, ainda existe uma possibilidade de Deus alcançar esta pessoa e tirar ela do coma, tirar ela desta debilidade, curar esta doença e restaurar a saúde dessa pessoa. Temos aí o exemplo
do nosso pastor Francisco de Oliveira, que passou pelo vale da sombra da morte. Então, amado irmão, amada irmã, o que eu quero que você entenda é que quando você perceber que alguém está fraco na fé, alguém pecou, você não deve, irmãos, lutar para derrubar de vez esta pessoa da igreja. Mesmo porque, amados irmãos, às vezes a pessoa pode ter pecado, e às vezes ela até já pediu perdão para Deus, Deus já até perdoou essa pessoa, e você pode estar tentando derrubar alguém que já está perdoado por Deus, e pode vir as consequências sobre a sua vida, e depois você nem sabe o porquê que está passando por certas situações. Então, amados irmãos, essa é uma orientação de Deus, né? Mãos que derramam sangue inocente. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, para que as pessoas não caiam por causa de nós, né? Porque as pessoas não vão cair, irmãos, se nós não ficar se levantando, se nós dar apoio para ela. A Bíblia diz que nós que somos fortes devemos suportar os mais fracos, né? Chama o teu irmão, conversa com ele, né? Se o teu irmão obedecer segundo a palavra, você ganhou ele para Jesus. Então, cuidado, irmãos, para não ser alguém que possa derramar o sangue inocente dentro da igreja. Terceira coisa, primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. E quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos. Isso aqui, amados irmãos, é uma coisa terrível. Coração que maquina pensamento perverso é aquela pessoa que se aborrece com alguém e ela, irmãos, começa a fazer planos para derrubar essa pessoa. Ela passa a noite inteira maquinando uma forma de destruir essa pessoa. Ela passa dias e noites, né, maquinando um jeito, irmãos, para destruir a vida da pessoa. Maquinando um jeito de fazer aquele colega de trabalho ser mandado embora. Maquinando um jeito de prejudicar o obreiro dentro da igreja, prejudicar o pastor. Essa é uma das coisas que Deus odeia, né? Poderíamos falar muito mais coisas, mas só esse pouquinho que eu falei, irmão, poderia se falar muito mais coisas. É um coração que maquina pensamentos perversos. É coisa terrível. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Por exemplo, irmãos, final de ano, quantas pessoas, irmãos, deixam de servir a Deus e correm para as festas mudando? Agora tivemos o carnaval, quantos crentes, irmãos, que deixaram de ir para a igreja para assistirmos, né, essa festa do diabo, porque o carnaval é o próprio inferno. É o próprio inferno entrando dentro da casa das pessoas. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Pessoas, irmãos, que se apressam a correr, irmãos queridos, para destruir a moral de outra pessoa, para destruir, irmãos queridos, tudo que uma pessoa construiu durante a sua vida ministerial, ou até mesmo, irmãos, né, na família. Então, pessoas que se apressam, né, a correr para o mal é uma das coisas que Deus odeia. A testemunha falsa, que profere mentiras. Porque, amados irmãos, o falso testemunho não agrada a Deus. Nos 10 mandamentos está escrito: e não darás falso testemunho. Porque tudo que é julgado, irmãos, né, é julgado em 3 instâncias. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, fazer alguma coisa errada, primeira coisa, chama ele para conversar, e se o teu irmão deixar o pecado, terás o ganhado do teu irmão, né? Mas se ele não deixar o pecado, a Bíblia diz que você tem que chamar mais 2 testemunhas.
e apresentar o teu irmão para a liderança, né? E, irmãos, se a liderança, né, não tiver como resolver, então vai para a diretoria. E aí, amados irmãos, a diretoria resolve o que se fazer, né? Mas para partir para a diretoria tem que partir da liderança que está na tua frente. Então, amados irmãos, cuidado com os falsos testemunhos. Cuidado, irmãos, para não acusar alguém que Deus já perdoou. De repente você está acusando, está se levantando, mas essa pessoa, irmãos, né, realmente está arrependida, está ali buscando a Deus, está se entregando a Deus, está nas madrugadas, está nos jejuns, está buscando a Deus e de repente tudo isso que você está fazendo pode se voltar contra você mesmo. A própria lei diz, né, que tudo que você disser pode ser usado contra si mesmo. Então, cuidado, mas principalmente, irmãos, né, quando se persegue lideranças, como o missionário sempre fala. E aqui Deus, irmãos, abomina. A alma de Deus abomina, irmãos, essa prática. Deus odeia, irmãos. Eu vou colocar esse pedacinho aqui, esse textozinho aqui na live. Um pouquinho, vamos colocar aqui. Essa aqui Deus odeia, irmãos. Essa Deus odeia. Vou colocar aqui já. Olha só, irmãos. Olha só o que a Bíblia está falando aqui conosco. Vou arrumar aqui, os irmãos entender melhor. Tudo em tempo real. O que Deus odeia, irmãos? Provérbios. Deus odeia. Deus não odeia essa Deus abomina. Você tem que tomar cuidado para você não se tornar uma pessoa abominável aos olhos de Deus. Abominação, irmãos queridos, já é acima de ódio. É uma coisa, irmãos, que Deus rejeita. É o que semeia contenda entre os irmãos. É o que faz reuniões secretas, irmãos. É o que fica, irmãos queridos, disseminando, né, o escândalo. A Bíblia diz assim, ai daquele pelo qual vier o escândalo, né, irmão? Muitas das vezes a pessoa que praticou o pecado, ela se cala, ela se arrepende, mas ai daquele que fica falando, ai daquele que fica, irmãos queridos, maquinando, que fica, irmãos queridos, repassando, porque é através dessa pessoa que fica repassando que o escândalo vai vir. E Deus abomina, irmãos queridos, quem semeia contenda. A Bíblia diz que melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no mar ou no rio. Porque Deus, irmãos, ele abomina. Então, irmãos, se você tem estado no meio de contenda, no meio, irmãos, de comichões, de conversas, porque a fofoca, a contenda, irmãos, ela chega de uma maneira, ela vai sempre aumentando. Em cada lugar, irmãos, que essa desgraça é semeada, ela chega, irmãos queridos, com mais força. Ela chega com mais poder de destruição na vida das pessoas. Mas ai daquele que semeia esta contenda, ai daquele, porque é ele que está trazendo, portanto, o escândalo para a vida das pessoas. E Deus, irmãos, abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu não estou falando nada de mim, isso aqui está na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, que possamos vigiar, que possamos, irmãos queridos, cuidar com o que estamos fazendo, porque Deus, irmãos, ele é justo, né? Deus, irmãos, ele é misericórdia, mas Deus também, amados irmãos, quando
alguém que ele ama, que é segundo o coração de Deus, irmãos, está sendo prejudicado, Deus se coloca de pé diante do seu trono e ele se vinga, irmãos, daqueles que se levantam contra aqueles que ele ama. Então, irmãos, eu sirvo a Deus há mais de 30 anos. Eu nunca levei, irmãos queridos, um obreiro para o meu superior, nunca levei um pastor para o meu superior. Tudo que teve que resolver, eu resolvi dentro da própria igreja, né? Eu conversei com as pessoas conversaram comigo, porque já muitas vezes eu já pratiquei coisas que desagradaram ao meu Deus, mas graças a Deus, todas as vezes o meu Deus teve misericórdia e paciência comigo e me perdoou, né? Mas de mim mesmo nunca partiu entregar ninguém para o meu pastor, entregar ninguém para regional, entregar ninguém para presidente. Nunca eu fiz isso, irmão. E graças a Deus, irmãos, eu sou feliz porque Deus me deu a graça para não semear contenda, que é abominável aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra possa ficar no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar mais forte na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Visão missionária, a Igreja dos Milagres, a Igreja da Libertação.